fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. Isso é mais do que perfeito. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast A Sorte de Quem Trabalha. Estamos eu, Luciano Guedes, e meu amigo Everton Pinheiro, para mais um podcast trazendo assuntos sobre empreendedorismo. Então você empreendedor, empreendedora que está nos assistindo, que está nos acompanhando, pode ter certeza que nós vamos trazer muitos assuntos relevantes. Cases de sucesso, assuntos que estão em evidência nesse mundo tão vasto que é o empreendedorismo. Everton? Legal. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com a presença de um convidado muito especial, o Marcos Freitas. Tudo bem, Marcos? Graças a Deus, bem, vocês, tudo em ordem, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite aí. E vamos lá, antes da gente iniciar, eu queria pedir para quem está nos assistindo aí, para seguir nosso Instagram, Sorte de Quem Trabalha, o nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todas as nossas informações e novidades, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então falando um pouco do Marcos. O Marcos é um grande empreendedor da cidade de Jaú. Ele trabalha na parte da indústria, de desenvolvimento de faca para cartonagem, né? E, então vamos passar para ele falar um pouco para a gente, conhecer um pouco mais quem é o Marcos, da onde veio o Marcos, se o Marcos já começou empreendendo, se é de família tradicional. Vamos lá, Marcos, vamos falar um pouco para nós. Bom, não sou de família tradicional, não é família de empresários. Sou uma pessoa simples, sou o mais velho dos irmãos, nós somos em 6. Sou paranaense, mas já me considero jauense. Eu vim para cá com 8 anos e nós estamos aí, já 25 anos com a empresa e já estou há 32 anos no ramo. Legal. Marquinho, vamos dar um passinho atrás. Eu queria saber um pouco mais sobre Desculpa até pelo Marquinho, é que nós somos amigos, então é inevitável chamar de Marquinho, né? Imagina, fica tranquilo. Marquinho, e me fala um pouco da sua história, assim, quando você era criança. Você falou que veio para Jaú com 8 anos, você era paranaense, o mais velho dos irmãos, e vocês vieram para cá, por que Jaú? Você sabe como é que foi essa história do teu pai? Como é que foi isso aí? Olha, Luciano, foi uma história bem engraçada, viu? Nós éramos do sítio e conversando com primos, e meu primo era caminhoneiro e, de repente, ele falou para o meu pai, se ele viesse, de repente, arrumava um serviço. E aí meu avô veio, e meu pai morando com meu avô no sítio, ele também, o caçula, e acompanhou. E aí nós estamos aqui em Jaú. Legal. Marquinho, e falando de você, quando criança, vocês vieram direto para Jaú, você estudou aqui em Jaú, e assim, em que momento que você, se é que isso aconteceu quando você era criança, que você olhou e falou assim, olha, eu vou fazer diferente? Você acha que isso aconteceu nessa época, logo que você veio para cá? Foi quando você já estava um pouco mais rapazinho, como diria antigamente? Como é que foi essa história? Não. Ó, Luciano, eu vim para cá com 8 anos e, na realidade, com 8 anos lá no Paraná, no sítio, eu já ajudava meus pais e, por ser o mais velho, e aí, chegando aqui em Jaú, como toda criança, eu com 11 anos, eu fui trabalhar numa quitanda. E eu me lembro que a dona da quitanda já deixava a quitanda para mim tomar conta. E eu trabalhei algum tempo com ela lá, sabe? Me ajudou bastante. E lá eu vi que, sei lá, nem percebi, mas eu acho que lá eu já estava criando um Marquinho. Mas eu não estudei muito pouco, não tenho estudo, não tenho formação, não terminei nem o 1º grau. Eu costumo dizer que eu estudei com todos meus irmãos, portanto, eu repeti a 5ª série. E aí, foi assim. Que legal. Ô Marcos, e aí você veio para Jaú, começou a trabalhar nessa quitanda, e você ficou quanto tempo nessa quitanda trabalhando?
Olha, Everton, eu fiquei de 11 até uns 13 anos. E aí foi até quando pegou fogo no Mercadão. Essa quitanda era no Mercadão. Sim. Aí por parar, aí eu fui trabalhar numa fábrica de calçado. Aí eu trabalhei mais um ano numa fábrica de calçado. Aí a firma faliu. Olha só quanta superação. Aí eu fui trabalhar em outra firma, trabalhei 5 anos numa empresa aqui em Jaú até famosa, chama Claudina. Vocês devem conhecer, ou já ouviu falar? Calçado, né? Calçados Claudina. Acho que uma das mais famosas aqui Foi uma da das... história do sapato de Jaú. Acredito que a Claudina seja uma das mais Sim, famosas, né? Sim, eu me lembro até hoje que às vezes chegando em São Paulo tinha até... como chama? Outdoor? Isso, outdoor. Tudo Olha por só. uma peladona. É uma bela de uma empresa. E eu lá fiquei 5 anos lá. E aí eu fui me alistar. Aí uma crise me mandaram embora, eu fiquei 1 ano desempregado. Fui para São Paulo também, tentar sorte lá. Mas aí você estava com que idade, Marquinhos? Eu estava com 18 anos. Ah, com 18 anos já. Isso. Tá certo. Mas nesse meio tempo aí na Claudina, existe um mito, não sei, uma história, que o empreendedor, por todos os lugares que ele passa, ele sempre se destaca. Ou para o bem, ou até pelos conflitos, né? Sim. Olha, lá eu também aprendi. E lá eu vi também coisas, até, sei lá, não sei se é isso, mas lá eu vi coisas que eu não devo fazer, ou melhor, ninguém deve fazer. Para se prender, sei lá, para um empreendedor. Legal. Aprendi também lá. Legal. E nesses 5 anos, nessa trajetória de 5 anos tua lá, você começou, você poderia falar um pouco do teu cargo, como você começou, como você saiu? Você começou em um lugar e acabou no mesmo lugar? Como é que foi isso? Não. Eu comecei, como diz, né, passando cola, que eu acho que é o princípio de tudo, numa fábrica de calçado. E lá eu fui também evoluindo. Aí eu terminei lá como montador, já trabalhando numa máquina, sempre em evolução. Legal. Eu pergunto porque a gente sempre fala sobre isso, sobre o cara que ele já tem aquele negócio de empreender na veia, no sangue, qualquer lugar que ele vai trabalhar, ele faz alguma coisa diferente assim, ele vai naquela escadinha, ele vai subindo, até que ele chega e fala, cara, aqui para mim não dá mais, preciso seguir outra coisa. Por isso que por isso da pergunta, porque você não comentou como é que foi, o que você fez lá, mas é legal, você começou como passador de cola e depois... Comecei lá embaixo, mas eu sempre quis algo a mais. E, no entanto, que eu já estava de montador, né? Mas aí, sei lá, de repente, até mesmo devido aos meus estudos, e que na época eu já estava estudando, mas era mais difícil, né? Estudava à noite, trabalhava o dia todo, e então não tinha muitas condições igual temos hoje. Então era um pouco mais... O empreendedor é um cara inconformado, né? Ele tá passando cola, ele olha do lado, ele vê o outro que está trabalhando numa esteira ou num trabalho diferente, ele já não quer mais ficar ali na cola, ele quer ir para o outro, porque senão não empreende, né? Na realidade é assim, nós somos todos iguais, só que com uma diferença, né? Um diferente do outro. A diferença da gente tem que estar sempre se destacando. Eu imagino que você tem que estar sempre fazendo algo a mais, para você ter algo a mais. Caso contrário... Com certeza. Isso já vem, isso é do empreendedor. De fazer algo mais, de fazer algo diferente. Porque aquela pessoa que ela entra no intuito de ter aquele salário e, cara, aqui eu vou ficar, meu salarinho e tal, ela não sai dali. Infelizmente não sai. Então, a pergunta é por conta disso. A gente acha muito legal porque, assim, você começa lá embaixo e vem subindo, e vem querendo mais, sagacidade de fazer algo diferente, sim, de sair do lugar. Então, eu acho que isso é muito bacana. Correto. E aí você sai dessa empresa e já monta o teu negócio? Não. Eu saí dessa empresa, aí como eu estava me alistando, eu fiquei 1 ano desempregado. E é muito ruim. Eu também não gostava de sair procurando emprego, eu tinha até vergonha, eu achava uma falta de, sei lá, respeito. E eu, por estar me alistando, as pessoas não dão muita oportunidade, até porque você vai chegar atrasada no serviço, chegar mais tarde. Então, foi 1 ano difícil para mim. Aí eu até fui para São Paulo, fiquei 1 ano lá com meu tio, e
ele vendia caldo de cana, e eu ajudando ele. Também foi uma época teve uma crise, então lá eu distribuí bastante currículos também, mas não tive sucesso. Era aquela época que todas as empresas tinham fila de gente para trabalhar, e até que fiquei um mês lá, foi só um mês em São Paulo, E aí voltou. me chamaram numa empresa de calçado, aí eu voltei. Ah, então você voltou para o calçado. Voltei novamente para o calçado, só que eu tinha um sonho comigo. E eu tinha um sonho de trabalhar na cartonagem jauense. E eu nem sei por que disso, mas uma empresa que eu sempre admirei. Legal. Legal, hein? Ô Marquinho, agora você falou um negócio anteriormente sobre a questão de falta de respeito, né? Parece que quando a gente está numa situação difícil, tudo desfavorece. E quando você está numa situação boa, tudo favorece. Esse sentimento que você citou aí de falta de respeito, o que é isso? Isso é algo que te afligia ali? O que você quis dizer com esse sentimento, assim? É assim, Luciano, por eu ter 18 anos, eu e todo mundo, quando vai fazer 18 anos, vai se alistar. Então as pessoas não sabem se você vai ser chamado. Então as pessoas não te dão a oportunidade de você trabalhar. Por quê? Vamos supor que você foi chamado. Aí você vai chegar um pouco mais tarde, você vai pegar um guarda, um dia você não vai poder trabalhar. Então as pessoas já colocam um obstáculo ali, já não te dão a oportunidade de repente, entendeu? É isso. Não, entendi. Que eu vejo que não tem problema nenhum isso. Pelo contrário, seria uma pessoa que está lá aprendendo. Eu também passei por isso nessa fase de tiro e, de fato, eu acho que é algo que não favorece muito o jovem nesse período, né? Mas é a lei, enfim. Concordo, é isso mesmo. Ô Marcos, você comentou sobre você era um sonho de trabalhar numa cartonagem? Então, rapaz, eu sempre admirei a empresa, do pessoal falar, do seu Edivar, que é o dono, é o fundador, é um homem empreendedor, e eu admirava. E aí eu sempre disse para minha mãe, quando nós fomos para São Paulo, quando eu fui, né, eu fui sozinho para São Paulo, eu falei para minha mãe, mãe, eu volto para Jaú, se for para mim trabalhar na cartonagem jauense, sem conhecê-lo. Sim. Mas de ouvir. E sem conhecer a história também, essa Sem- história bonita que você comentou Sem aqui. conhecer. Isso. E E aí você foi trabalhar lá? então, rapaz, isso foi uma coisa assim que eu falo assim que as coisas, quando a gente faz a coisa, você trabalha diferente, você tem um sonho. Aí quando eu estava em São Paulo, uma empresa de Jaú, uma firma de calçado, me chamou. Só por eu estar precisando de emprego, eu vim. E tinha um mês de experiência. E com 29 dias, a cartonagem jauense me chamou. Aí eu não pensei duas vezes para ir trabalhar lá. Aí eu acabei indo, trabalhei 15 dias e teve uma outra crise. E eu fiquei mais 45 dias de banco de hora. 45? 45 Isso foi em que dias. ano, Marco? 96, 97. 96, 90. Nossa, foi uma época que estava muito difícil. Eu me lembro desse período, porque foi o período que eu terminei os meus estudos no Senai, na época, né, que era formação técnica lá, e não arrumava trabalho de jeito nenhum. Foi uma época difícil, e no entanto que eu me lembro, até hoje, que o seu Edivar vendeu uma fazenda. O seu Edivar É o dono da cartonagem. Olha só. Ele vendeu uma fazenda para manter funcionários em casa. Eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Aí por conta 97, eu sou de 93. Você nasceu em Eu 93? nasci em 93. Cara, eu queria saber um pouco mais em 97, porque assim, hoje vocês como empreendedores, vocês têm um pouco mais de feeling para entender o que aconteceu naquela época. Você tem uma noção do o porquê não tinha emprego, por que veio essa crise? Era falta de demanda, era mercado, era exportação? O que aconteceu? Olha, Everton, da minha parte, 97, eu acho que eu tinha uns 25 anos. Eu não sei te dizer o porquê disso, não me lembro, mas eu me lembro da crise, que teve uma crise, no entanto que eu fiquei em São Paulo, não consegui emprego,
empresas lá grandes, aqui em Jaú estava difícil, e até por ter acontecido esse fato, mas eu não me lembro, não sei se o Luciano sabe de alguma coisa. Eu tô aqui pensando, eu tenho uma breve percepção que foi mais ou menos ali na virada da moeda, né? Não, foi bem antes o que virou o real? Não, foi antes. Bem antes, né? Bem antes. Não, então tô... eu não me lembro. Eu também não... Eu pergunto porque, assim, era tempos diferentes, muito diferente de agora. É assim, a crise, eu escuto da crise desde quando eu tenho 18 anos. Nossa, a gente está em crise, em crise, em crise. E assim, e aí vem o empreendedor. Que a crise está aí, a crise está em 2010, 2000, desde quando eu escuto, né? Que eu comecei a entender um pouco mais. E assim, a crise está aí, tem empreendedor aparecendo, tem gente fazendo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu tenho um fato curioso, que assim no começo, depois eu vou falar um pouquinho mais, né, disso. Lá eu estava trabalhando de empregado, mas uma vez eu comentei que a crise é nós mesmos que criamos. Por quê? Vamos supor, está em crise. Eu não compro mais uma cerveja, não compro mais um chocolate, não compro mais uma camisa, e nós vamos gerar a crise. É verdade. Exatamente. Eu sempre tive isso comigo. Eu até eu queria fazer uma consideração em cima disso que o Everton falou. Em 99, eu tive o meu primeiro negócio, assim, formal, vamos dizer. Foi a primeira vez que eu parei o que eu estava fazendo e fui trabalhar, o que a gente falava, trabalhar por conta, né? Sim. Ou carreira solo. E um dos lugares que eu fui buscar apoio técnico, inclusive, foi na escola que eu tinha estudado lá no Senai. E eu fui falar com um dos caras que eram um dos professores mais legais que tinha. Sabe aquele cara descolado? Aquele cara que está sempre rindo, que está sempre dando tapa nas costas ali, aquele mais amigão. E eu todo feliz, né? Coloquei aquela roupinha nova, que é de praxe, né? O cara do interior, quando ele vai empreender, ele sempre coloca aquela roupinha... De missa? De missa. E fui lá na escola, rapaz. A hora que eu cheguei lá, fui conversar com o cara. Não vou nem falar o nome dele, porque não convém. Mas eu cheguei lá, ô fulano, olha, vim aqui e tal, vim buscar um material, um negócio que eu tô, né, montando um negócio, não sei o quê. Ele olhou bem na minha cara, assim, eu tinha 19 anos, 19 para 20. Falou, você tá o quê? Eu falei, eu tô montando uma empresa aí e tal, não sei o quê. Ele falou, tá todo mundo fechando empresa, você quer montar empresa, você tá maluco? Me deu um balde de água fria. Bem isso mesmo, Luciano. A gente passa por algumas situações, até mesmo eu fui trabalhar na cartonagem, né, e lá passou esses 45 dias, aí eu voltei a trabalhar, aprendi e fiquei 8 anos lá. 8 anos? 8 anos trabalhando, aprendendo. E aí lá... O que faz dentro, na parte operacional, alguém que trabalha dentro de uma cartonagem? Por exemplo, você passou por setores lá. Quais Sim. setores você passou? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Aí eu passei na parte de corte e vinco. Por quê? O que é corte e vinco, então, Marquinhos? Explica, que às vezes o pessoal não sabe o que é. Vou falar de corte e vinco. O que é? Nós trabalhamos no segmento de embalagem, certo? Caixa de papelão. Caixa de papel. Vamos supor, você imagina uma caixa de sapato, uma caixa de pasta de dente, Legal. palito, todo tipo de embalagem. Precisa de uma ferramenta para cortar. Por que corte e vinco? Porque corta e dobra. Correto? É como se fosse uma faca, Sim. e aí o cara põe o papel em cima e passa numa máquina que faz cortar, é isso? Isso, Vamos... Assim, a grosso modo. Isso mesmo. Então, eu comecei na área de corte e vinco, na parte do corte e vinco mesmo. Aí depois que eu fui para a área de facaria, que é o que eu faço hoje. Facaria, o que é? A facaria é a ferramenta que usa para cortar as caixas. Que é essa ferramenta, que é onde bota o papel em cima e aí a máquina prensa para cortar. Isso, Entendi. isso. Aí você foi para esse setor. Isso. E lá existe o desenho, na época desenhava ainda com esquadro, régua, serra tico-tico. Era artesanal. Artesanal. E eu trabalhava na parte de serra, na parte de montagem. Eu só não desenhava. O desenho é o molde
caixa, é isso? Isso, é. Imagina uma caixa aberta, você tem que desenhar ela. É isso. A Desenhar para grosso modo. poder... Bom, você pegar uma caixa de um tênis, esse desenho é um molde para ela já sair cortada e pronta, é isso? Isso, é isso. Aí eles vão cortar, vai imprimir, entendeu? Ou melhor, imprime, depois corta, entendeu? Aí existe a parte de acoplamento, que é juntar o cartão com o micro, às vezes é só cartão, tem caixa de embalagem que é micro, tem caixa onda B, caixa de cartão, aí é várias. Tem muita coisa dentro, Muita né? coisa. E nesse período que você estava dentro da empresa, você já quis começar o teu negócio ou não? Então, rapaz, lá eu também já via, porque em Jaú não existia, fora da empresa, quem fazia isso. O que você faz... O que eu faço hoje. Então, eu vi já uma oportunidade ali, de montar uma empresa ali. Foi a primeira vez que você olhou e falou, pera, eu acho que caberia eu montar uma empresa? Foi a primeira vez ou você já Isso. tinha pensado nisso antes, em outro momento? Não, ó, Luciano, falar a verdade para você, eu, Marcos, quando eu fui trabalhar na Cartonagem Jauense, então eu trabalhava das 2 às 10. Tá. E aí, eu ficava a parte da manhã, vaga. Aí foi onde que eu conversei com um amigo meu, ele me ensinou a vender louça. Eu falei, vender louça? O que é isso? Aí, ó que como é engraçado, esse cara que me ensinou, ele tinha um bar, uma lanchonete. Só que ele nunca comeu uma pizza fora. Ele nunca comeu um pastel, e ele tinha uma lanchonete. Na realidade, ele gostava de futebol, e o pessoal do futebol tinha lanchonete lá para ajudar ele. E ele vendia uma cerveja para nós, um lanche. Eu falo que é o único lugar que eu tomava cerveja quente e lanche gelado. Mas é o único lugar que vendia fiado. Mas ele me ensinou. Aí eu ia para uma cidade, que tinham várias empresas, e montei catálogos. Que nem Avon, Natura. Tipo Tupperware da época? Isso. Aí, o que eu fazia? Eu entreguei para as mulheres para vender. Final do mês eu pegava, eu fazia os pedidos e ia lá buscar. Pegava meu automóvel, Fusquinha na época, bom pra caramba, fiquei 10 anos com ele, que era um sonho para uma roda de Brasília, mas nunca consegui, faz parte. E aí lá eu fiquei 4, 5 meses vendendo louça. Louça, aqueles negócios que a avó colocava em cima da geladeira, uns patos. Isso mesmo, é isso aí, Luciano, enfeite de estante. Estante, né? Tudo coisa Hoje é bonita. rack, não é mais estante, Isso, tudo coisa linda. Ó, até hoje, aqueles patinhos, aqueles cisne, aqueles patinhos, aquelas coisas lá. Não é da sua época isso aí não, viu? Não, eu sei, anotava telefone e colocava nesse patinho na porta da geladeira. O Everton, o máximo que aconteceu foi ter tomado gemada num daquelas caneconas, né, cara? Então, aí, eu fazendo esse serviço, né, eu já estava empreendendo, né? Aprendi com esse amigo. Sim. E o dezembro era para ser o melhor. Só que dezembro foi o mês mais fraco. Foi ruim Ruim, péssimo. Em que ano foi isso aí? 2000. Aí, dezembro foi muito fraco, Foi eu fraco. desanimei. Falou, não vai Não esse vai negócio. isso aí, vou mudar. Só que eu ganhei uma grana, né? Aí comprei um mobilete. Quando eu comprei o mobilete, eu continuava sem fazer nada de manhã. Aham. Aí o que eu fiz? Eu fui em alguns lugares e comecei a fazer recebimento. Aí, cara, deu bom. Então eu peguei várias empresas e aí eu sou conhecido também Marquinho Cobrador. Marquinho Cobrador, É. Deus me livre, hein? Então, o pessoal do banco liga para mim, Marquinho, esse presta, rapaz, cai no mato. Já conhece. Já conhece. Aí, eu comecei a fazer recebimento. Rapaz, e eu me dei bem com isso. Aí eu casei, viajei, fiz festa no casamento. Cara, eu ganhava bem. Só que assim, ganhar bem, o que significa? Tinha dia que eu ganhava R$10. Aí eu falei, puta, é pouco. Mas só que aí eu fazia vezes 30, aí já é 300. Sim. 300 já era um valor, entendeu? Aham. Mas tinha dias que eu tirava mais. Aí eu não fazia vezes 30. Eu simplesmente trabalhava. E foi dando certo. Aí quando falaram de montar a empresa, eu não era para estar na empresa. Eu entrei de bicão. Então quer dizer que a iniciativa foi de um outro amigo, de um outro conhecido, que resolveu montar a empresa. Luciano, foi bem isso. Ó. Uma pessoa tentou montar e voltou para trás. Tá. Sempre quis, mas Aqui em Jaú. Aqui em Jaú. Tá. Mas ele não chegou nem a dar o passo.
ele era, tipo assim, ele é meu superior Aham. e não teve coragem. Não tinha a veia empreendedora. Não tinha. E aí mas também não era uma pessoa diferente. Ele era Sim. meu chefe, mas também Tem gente que não tem o feeling pro negócio. Isso. Exato. Aí, quando esses dois falaram de montar, eu entrei junto. Você foi lá e falou, eu quero também. Isso. Aí eu falei assim, ó, eu quero ir junto, tal, e montamos em 3. Amor, mas pelo que você falou, quando você foi trabalhar na parte de faca, já te despertou de fazer um... Então, Everton, o que acontece? Quando que eu comecei a trabalhar lá, o que eu percebi? Aqui em Jaú tem um ramo forte de embalagem. Cartonagem, né? Sim. E esse segmento que a gente faz hoje não existia. Então, era um ramo carente. Então, eu vi uma grande chance ali. E eu, por ter uma parceria boa com a empresa que eu trabalhava, então, o que eu fiz? Eu falei com eles, montamos a empresa, mas eu não saí da empresa. Continuaram. Eu fiquei trabalhando. aí nós montamos em 3, aí uma das pessoas eles mandaram embora, assim na hora, e ficou eu e o outro, nós trabalhamos mais um ano, aí nós trabalhamos nas duas, trabalhava de noite, de sábado, entendeu? E aí, até mesmo quando nós falamos de montar, as pessoas que me conheciam, até mesmo família, falou, cara, aí Luciano, falaram que falou para você lá, você vai montar uma empresa, você ganha bem, você vai fazer isso, mas a conta que eu fiz, é assim, eu trabalhava das 7 às 10. E eu era novo, eu aguentava o pega. Sim. Aí o que eu pensei? Até quando eu vou conseguir aguentar trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite? Então a conta que eu fiz não é quanto eu ia ganhar. Entendeu? Eu nem sabia, não imaginava isso. Mas eu imaginava, sim, trabalhar para mim. Legal. Ô Marcos, e você falando assim, meio penteando por cima, parece que é um negócio fácil. Eu tava trabalhando na cartonagem, fui lá, montei minha... Não é fácil, né? Não, é assim, olha, o Everton, trabalhando lá, falei para você, nós trabalhávamos das 2 às 10. Na época não tinha internet. Na época não tinha nada. Quer dizer, existia internet? Existia. Mas o Marcos conhecia? Não. Então eu tinha que buscar as coisas em São Paulo, tinha que ir lá. Não é telefone muito pouco. Então, nessas horas vagas minhas, nós chegamos a ir para São Paulo, tipo, sair de madrugada daqui, ir lá, tipo, vender. Nós não tinha muito, mas tinha um carro, vendemos carro para comprar máquina, matéria-prima. Não é fácil, não tem nada fácil. Entendeu? Aí, não foi... E nós começamos trabalhando na casa do sócio meu, não tinha reboco, não tinha nada. Então, quer dizer, eu imagino que não tem nada fácil, mas também, ao mesmo tempo, não é difícil, não é impossível. Toda vez que eu olho ali, eu acho que é exatamente isso aí, ó. Sorte de quem trabalha. Na realidade, nós somos... A turma diz, você tem sorte. O pessoal, às vezes, não vê o quanto a gente trabalha. Então, hoje, às vezes, a gente vê eu de shorts. O Marquinhos tem sorte. Graças a Deus. Mas a sorte é nós que proporcionamos para nós mesmos. A sorte e a boa sorte. É muito trabalho, que nem você comentou. Você trabalhava mais de 10 horas por dia. Trabalhava 15 horas por dia. Você... E às vezes, enjoei de fazer 12 horas na empresa e trabalhar ainda... Tinha dia de trabalhar 18 horas. E você ficou quantos anos trabalhando na cartonagem no teu negócio? 1 ano. Trabalhei 7 anos na cartonagem e sei lá com 8 anos. Aí 8 anos, 1 ano trabalhando nas duas. Aí eu saí e aí eu comecei a prestar serviço para eles. Tudo convencional, tudo manual, desenhando com régua, esquadro. Só que assim, isso que a gente fazia já existia. Uma empresa em São Paulo se chama GF. Uma empresa pioneira. E eu sempre me espelhei neles. Eles já trabalhavam com laser, essas coisas todas. E eu sempre falei assim, se Deus quiser, um dia você é uma GF. Como é que chama a tua empresa hoje, Marco? Company Facas, Jaú. Company Facas Jaú. E a Company Facas está com quantos anos, Marco? Está 26 anos. 26 anos. A gente está falando aqui de visão, de inspiração, de, né, quem que você observou, né, o quanto é bacana você buscar inspiração, que é aquilo que a gente tenta trazer aqui no podcast, né? É trazer pessoas
que tragam case de sucesso, histórias de inspiração, para que os empreendedores que estão começando, né, para que eles vejam que tudo tem uma história, tudo tem um processo. Ninguém chega onde chegou de graça. Não tem café grátis, né? Não existe. Não tem café grátis. Não. Ó, você falou uma coisa que no começo é difícil. Rapaz, imagina uma empresa que você vai no banco para comprar uma máquina, que nem eu queria comprar um laser, e eu precisava ter o laser para fornecer para as empresas, para aumentar a produtividade, qualidade, tudo. Cara, ninguém abre as portas para a gente, é muito difícil. As pessoas dão, como diz, né, Luciano? Pessoas querem algo, mas de dar algo é difícil. Não é fácil, né? Depois que você está por cima, de repente a pessoa até encosta, né? Aí é mais fácil. É o mercado, né? Sim. O mercado, como é que fala? As redes de financiamento, eles calculam o risco. E a verdade é que o empreendedorismo, apesar de eu achar viável, ele é muito arriscado, né? Você pega todo o teu dinheiro, investe na tua ideia. Sim. Se der certo, muito bem. Todo mundo reparte um pouquinho, o governo tem a parte dele. Todo mundo. Né? Prefeitura, todo mundo tem. Agora, se der errado, o problema é só seu, né? Isso mesmo. Então, o pessoal não gosta muito de assumir risco junto com o empreendedor, principalmente no começo, né? É bem isso. Mas eu também tive uma sorte, né? Vamos dizer assim, né? A gente fazendo a coisa certa, então apareceu parceiros. Eu nunca imaginei. Conheci pessoas da Alemanha. Eu consegui comprar um laser usado, financiado pela Alemanha. Olha aí. Como é que foi isso aí, Marquinhos? Conta aí. Rapaz, isso aí foi o seguinte, como eu trabalhava na empresa, na Cartonagem Jauense, então, quer dizer, a Cartonagem Jauense é uma empresa conhecida. De grande porte. Isso. E aí, através deles, o pessoal veio conhecer o Marcos. O Adriano, que nós somos sócios, né? Na realidade, não somos mais, eu fiquei sócio 25 anos. E hoje toco a empresa sozinho. E depois, se puder falar um pouco disso, também posso falar. E aí, eles venderam uma sucata para nós. Mas, sou grato. É aquilo que resolveu para vocês. Isso. Mesmo essa sucata, hoje, é o que é o Marcos. Legal. Legal. E em relação a desafios, porque assim, você comentou que você trabalhava na cartonagem, abriu o teu negócio, já é um desafio. E aí, quando você sai da cartonagem, e, cara, agora eu vou só para o meu negócio. Quais foram os primeiros desafios que você encontrou ali? Porque, assim, você sai de um negócio que você tem confortável, que você realmente tem um salário, Sim. que, assim, todo mês você sabe que aquele Correto. salário está lá. Sim. Você não... Porque quando você vai para empreender mesmo, sabe muito bem disso, que aí, cara, hoje você pode ter, amanhã pode ser que não tenha. Everton, isso aí é uma parte, assim, é normal ter o medo, faz parte isso do jogo, mas você tem que saber o que você faz, o que você quer, desafios toda hora. Eu costumo dizer, não sei você, Luciano, mas eu falo que antigamente a turma dizia, tem que matar um leão por dia. Hoje nós temos que matar um zoológico inteiro por dia, com a floresta. Dizem que o difícil não é matar o leão por dia, o difícil é desviar das mulas, né? Mais ou menos isso, até porque, às vezes, o que acontece? Tem muita gente também que acha que está trabalhando, funcionários, estou ganhando pouco, cara, mas às vezes ele não está fazendo nem por merecer o salário dele, está difícil para receber. O patrão fala, nossa, estou pagando esse cara, ele não está fazendo nada. E ele fala assim, eu vou comprar um caminhão para mim, eu sou caminhoneiro, ganho tanto e vou comprar um caminhão. E ele, às vezes, não consegue tirar nenhum salário. Mas se eu tenho 10 caminhões? Rapaz, a conta não é essa. Não é essa. Não. Marquinhos, teve algum momento da empresa que você falou, agora vai fechar? Assim, algum desafio, não sei, um ano, um acontecimento, um fato, alguma coisa que você olhou e falou assim, agora ferrou. Mas antes de você falar, eu gostaria que você falasse o que foi e o que você fez para sair dessa. Pois então, olha, Luciano,
Essa é uma pergunta que isso aí está muito fresca na minha mente. Quando nós falamos de começar a empresa, comprar o laser, então eu tinha como objetivo melhorar, comprar outra máquina. E eu tinha um amigo que ele também era empreendedor, inclusive tinha trabalhado comigo. Só que ele mudou o foco dele. Ele disse que vendeu a empresa dele, outra coisa tal. E eu tinha uma grana, estava juntando dinheiro para comprar uma máquina. E o que acontece? Por eu juntar um dinheirinho, eu acabei acreditando nele. Ele poderia me dar um retorno maior do que no banco. Sabe quando você confia numa pessoa? E eu juntando o dinheiro da máquina, esse cara me deu um balão. Ele pediu um dinheiro emprestado, meio que isso? Eu não entendi. Não, Foi... na realidade, o que ele fez? Ele disse que ele tinha comprado 2 postos de gasolina. Olha. Então, o que eu fazia? Ele falou, Marquinhos, você tem um dinheiro assim, que você está comprando a máquina, e eu vou pegar. Olha, você ganha tanto no banco. Eu te pago tanto. Por quê? Eu compro o álcool à vista, o cara me dá uma empresa, me dá um desconto, mas, na realidade, acho que era tudo mentira. É um golpe. Um golpe. Ele não tinha posto nenhum, e ele era sei lá se ele trocava cheque, até hoje, eu não sei o que ele fazia. Mas, na realidade, o que aconteceu? Por eu confiar nele, e ele ser uma pessoa idônea, uma pessoa de índole, até que eu comecei a falar para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, e as pessoas começaram a apostar nele também. Todo mundo começou a colocar dinheiro. Isso. E aí, quando eu fui comprar a máquina, esse rapaz disse que tinha quebrado. Mas então, E aí, ele levou o meu dinheiro, que eu tinha dinheiro particular, um dinheiro da empresa, porque eu sempre fui uma pessoa muito segura. É isso que eu ia te perguntar. Eu falo que o segredo da vida não é ganhar dinheiro, mas sim gastar dinheiro. Essa vida tem começo e não tem fim. Tudo que você for fazer, cara, você gasta quanto você quer. Então, eu costumo dizer que a pessoa rica é a pessoa que ganha 1.000 e vive com 900. Isso é uma pessoa rica. Que legal. Às vezes uma pessoa ganha 50 mil e gasta 55. É uma pessoa pobre. Então, é triste, mas tem um monte de gente assim. Tem. Infelizmente. E faz parte, é normal. Agora, quando aconteceu isso, aí eu fiquei... Balançado. Balancei. Aí eu falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer agora? Além de eu perder o meu dinheiro, eu tinha... Algumas pessoas apostaram nele por minha conta. Aí eu me sentia na responsabilidade de ajudar essas pessoas. Não eram muitas. Aí eu chamei todos, falei, aconteceu isso, quebrou o cara, mas eu não vou deixar vocês na mão. Vocês confiaram em mim, me dá um prazo, me dá um tempo, que eu vou devolver esse dinheiro para vocês. Hoje não tem mais juros, não tem mais nada, parei. Aí o que eu fiz? Eu dei um passo para trás, segurei minhas contas e comecei de novo. E pagando esse prejuízo que indiretamente esse rapaz, esse conhecido, acabou fazendo para outras pessoas. Você assumiu o seu prejuízo e o dos seus conhecidos que tinham entrado nisso aí. Isso, Luciano. Eu perdi o meu, já perdido. E, além disso, eu paguei, devolvi todo o dinheiro para as outras pessoas. Tinha um amigo meu, que, inclusive, era o que mais tinha. E eu lembro até hoje que eu tinha uma CBR 600, e eu assinei o recibo e falei, a moto para você. Mas, graças a Deus, ninguém tem que falar de mim. Que paulada, hein, Marquinhos? Demais. Foi uma paulada que mas, é coisa que a faculdade me ensina. Eu paguei o preço da faculdade, mas eu aprendi bastante. Ô Marquinho, e aí você comentou que essa grana era para você comprar uma máquina para a tua indústria, né? Para o teu negócio. E aí como foi? Você não comprou essa máquina? Olha, Everton, eu comprei a máquina sim. Só retardei um pouco mais e as coisas foram acontecendo, sabe? Trabalhando. Eu falo que eu sempre pensei assim, Deus não desampara nós, até quando você age certo. Nós todos
temos o direito de errar, somos seres humanos. Então eu não condeno quem erra. Eu acredito até que a pessoa não quis errar, mas errou. Mas tudo foi acontecendo, eu aprendi, e hoje as máquinas estão lá, comprei máquinas, tudo através de banco, financiamento, e foi dando certo. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Você comentou sobre financiamento, sobre banco. Em algum momento você tinha medo de financiar para colocar no teu negócio? Porque assim, o empreendedor normalmente, um cara que quer ter um negócio muito grande, que quer fazer algo diferente, ele não tem medo de dormir devendo, né? Como é que era lidar com isso aí? Porque assim... Everton, eu vou falar a verdade para você, quem tem tem medo, né? Mas eu nunca tive. Rapaz, toda vez que eu tive oportunidade, eu fiz. Tudo que eu tenho até hoje é financiado. Tudo. Nunca tive medo de dever. E tudo que eu faço, eu falo, se Deus quiser, eu vou pagar. Não aguenta ver um carnê, Não aguenta ver um carnê. Eu também adoro o carnê. Rapaz Mas do céu. Isso é importante também. Esses dias eu estava assistindo um negócio que eu achei muito interessante. O cara falou um negócio, o correto da gente fazer o quê? Você ganhar 10, gastar 5, guardar 5. Para lá na frente você comprar. Mas para o empreendedor isso aí, o que acontece? Se você vai comprar, você vai gastar 5 e guardar 5. Vai chegar um determinado tempo que você vai ter lá na tua conta 100 mil, 200 mil. E aí, será que você vai estar disposto a pegar essa grana e arriscar num negócio que você não tem certeza? Olha, Everton, eu nunca passei por isso, viu? Eu já... eu acho que faz parte guardar um dinheiro, sim. Porque é natural, né? Foi o que eu falei. Se você ganha 10, se você gastar 9, você é uma pessoa bem-sucedida. Gastou 11, você é uma pessoa quebrada. Porque é normal você gastar... Você não pode gastar mais do que você ganha. Mas o empreendedor, todo mês, normalmente gasta mais do que ganha. E é normal. Faz parte. Agora, o que é gastar mais? Às vezes você faz uma compra boa para girar dinheiro. Eu penso assim, sempre foi dessa maneira. Agora, quando você quer só guardar, só poupar, normalmente você não consegue empreender nada. Mas eu acho que isso é muito perfil de pessoa. Eu vou falar um pouco por mim. Eu jamais consegui guardar dinheiro enquanto estava numa fase de desenvolvimento de empresa, de busca de crescimento, né? É claro que depois você estrutura um pouco mais, você consegue colocar o teu negócio num patamar razoável, você consegue criar ali uma reserva ou outra coisa. Até precisa, né, Luciano? Até precisa. Mas eu quero dizer assim, na rota de ascensão, enquanto você está correndo atrás, cara, o negócio era ver, parece que dentro do meu jeito de ver, parece que a dívida, ela me inspirava, ela me instigava a ganhar mais. Era uma dívida com visão de prosperidade, era uma dívida que o pessoal chama dívida de alavancagem. Porque assim, eu ia lá, precisa comprar uma máquina. Uma vez eu fui para São Paulo, comprei uma máquina usando um dinheiro de um carro que eu não tinha ainda. Então eu vendi o carro que eu não tinha. Luciano. E dei um cheque pro cara da Sheila, sim, da minha esposa. Cheguei, ela falou, mas como é que você comprou? Eu falei, eu dei um cheque seu. Ela falou, vai cobrir como? Eu falei, com aquele carro que a gente vai pegar. Ela, mas não pegou ainda. Eu falei, mas vai. E assim, eu acho que a ousadia, né? É claro que envolve risco, mas em alguns momentos ela vai fazer muita diferença em cima da tua entrega. Olha, Luciano, você falou um negócio aí importante. Como eu disse lá no começo, começamos na casa do sócio. Aí, com o tempo, nós compramos um terreno, construímos 5 por 25, e quando nossa, imagina um espaço que você fala, nossa, nunca mais vou encher isso, porque eu trabalhava numa garagem. De repente, você constrói 5 por 25, um shopping. Aí, de repente, chega um laser,
que quase não coube dentro do barracão. Aí nós fomos, aí sobrou uma oportunidade, nós pegamos um prédio não, um terreno, lá no 7º Distrito, que até hoje é a empresa. Então, existem momentos que a gente tem que saber a hora de investir e a hora de falar, opa, agora não compro mais nada. Aí nós começamos a reformar isso daí, e aí teve uma hora que eu falei, vamos mudar, que agora nós não vamos comprar nem uma técnica de acender mais, porque está na hora, ponto. E também teve uma época, Luciano, que eu estava pegando dinheiro em banco para tirar salário. Aí é outra coisa também que está errado. A gente trabalhando, você consegue pagar conta. Agora, pegando dinheiro em banco para pagar salário, não, né? Não é o caminho. Então, tudo tem um tempo e um prazo e um preço. Então, não existe coisas fáceis. Mas o único erro que não pode acontecer para o empreendedor é esse. Trabalhe que você vai ter seu salário. Não. Então, foi um momento também que eu cheguei no sócio e falei, a partir de hoje, eu não pego mais dinheiro no banco para salário. Ou nós vamos comer grama. Você fala para tirar pro labore, para o sócio. Isso. Tipo assim, a empresa não deu o suficiente aqui para nós 3. Então, é 10 para cada um, faltou 10. Pega 10 no banco, financia para... Isso. Entendi. Então, isso não deve fazer nunca. Entendi. Eu fiz isso, e aí, só que eu também tive consciência um dia, chegar no sócio, falar, a partir de hoje, se ter salário, bem, se não ter, nós vamos comer grama. E só tem um jeito da gente mudar isso, trabalhando. Porque também, eu acho que assim, isso acontece, com muitos empreendedores acontece, mas assim, às vezes a gente acaba pulando, não respeita o processo do negócio, acaba pulando algumas etapas. E é legal que no teu caso, você, antes de acontecer alguma coisa pior com a tua empresa, você, cara, peraí, só abri meu olho e alguma coisa não está certo. Mas acho que a gente não está fazendo o processo da maneira que tem que ser feita. Assim, é uma pergunta que eu te faço, porque eu acho que também quem está nos assistindo tem que saber sobre isso. É algumas coisas um pouco mais internas, mas é muito importante, porque o cara que vai começar, se ele tendo um pouco do conhecimento de você e de outros empreendedores que já passou por aquilo, ele pode encurtar um pouco. É assim, Everton, normalmente foi o que eu falei para você, nós somos pessoas e pensamos diferente. Então, como você, imagina você com a sua esposa, eu com a minha, o Luciano Cadeira, na verdade eu sei, né? E, então, tem uma pessoa que pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro. E eu, por exemplo, eu não sou administrador, eu era da produção. Eu virei um administrador, sem fazer uma faculdade, sem fazer nada. Então, eu tive que administrar, aprender a administrar. Então, quer dizer, hoje, você vê uma empresa, às vezes, que a pessoa administra, só que nunca passou por uma dificuldade. Eu falo que administrar dinheiro é muito fácil. Administrar dívida é difícil. Administrar uma empresa com dinheiro é fácil. Agora, administrar uma empresa devendo é difícil. E temos que ter as duas coisas. Essa parte da retirada, eu tenho até um negócio que eu acho que é importante. O pessoal, quando começa a empreender, existe uma pressão, não só interna, que é de dentro da sua casa, de dentro da sua cabeça, mas uma pressão externa por uma espécie de resultado. Por exemplo, Marquinho, mas você não tem uma empresa? Você está andando com esse carro velho aí, meu? Marquinho, mas você não tem uma empresa? Como é que você não consegue viajar no final do ano? E esse tipo de pressão, ele começa a coagir o empreendedor. E o cara começa a falar, mas eu mereço. Dentro dele, falando, mas eu merecia. E é onde que acaba entrando numas frias, igual essa que você falou, de pegar um dinheiro em banco, de mexer num capital de giro que não deveria, de tentar sustentar um status financeiro que ele ainda não tem. Isso mesmo. Porque isso demora. Eu já falei algumas vezes, nós demoramos 7 anos para conseguir falar assim, olha, eu tenho uma renda que é condizente com a empresa que eu tenho. 7 anos. Meu sócio sabe, andei de Kombi emprestada, andei de moto debaixo da chuva, eu e a Sheila. Então, assim,
é muito difícil. E você o tempo todo sofre uma pressão externa das pessoas te olhando na rua. Eu falei, isso aí tá lascado, hein? Isso aí não vai lugar nenhum, né? Externo. Olha, Luciano, isso aí é assim, ó. Se os caras verem você com um carrão, fala que você está roubando. Você vê você de Fusca, você está quebrado. Resumindo, vamos falar de nós sempre. Então deixa que fala. Mas tem coisas que ninguém vê, né? Que nem você está falando. Eu enjoei de pegar moto, ir para São Paulo para tentar consertar máquina, sair de madrugada, largar a família, ir para Belo Horizonte para consertar máquina. Isso aí ninguém sabe. Então, às vezes, o cliente nem sabe o que está acontecendo. Minha empresa já parou, máquina parou, e eu terceirizando o serviço. Então, quer dizer, desafios direto. Agora, o que é importante também do cara que empreende? É o que eu penso. Até hoje, eu sou salariado. Eu tenho um salário para me viver. E eu tenho que trabalhar para ter esse salário. Então, se eu trabalho menos e tenho esse salário, é porque, como que eu posso dizer? Eu consegui fazer isso. Então, hoje eu vivo com um salário, a empresa tem o dinheiro dela e eu vivo com o meu. Eu sou salariado na empresa, sempre foi isso. Sim. Sempre foi desse jeito, nunca mudamos. A empresa, minha opinião, empresa rica, patrão pobre. Eu acho que é o detalhe da coisa. Isso, eu falo que é bem importante. Legal. O Marquinho, agora trazendo um pouco aqui para uma reflexão um pouco mais abrangente, você acha que o empreendedorismo, ele é uma espécie de provedor social? Você acha que as pessoas... você acha que o empreendedorismo ele é porta de acesso para a ascensão social das pessoas? Ou você acha que não? Empreendedorismo é para poucas pessoas, é para quem já tem dinheiro e que não faz sentido, por exemplo, o cara que é muito pobre, o cara que é muito ferrado querer empreender. Qual que é a sua opinião sobre o empreendedorismo dentro da sociedade? Olha, Luciano, eu acho que empreender todos nós podemos. Eu sou empreendedor e eu não tinha nada. Eu não tenho nem o primeiro grau. E hoje eu vejo quantas coisas que dá para fazer ainda. E, no entanto, que no começo da pandemia, nós tivemos uma briga e eu acabei separando a sociedade. Eu fiquei sócio 25 anos. E também não tenho nada contra a sociedade. Sim. Foi uma sociedade que deu certo 25 anos. E aí eu lembro até hoje, na época que eu estava casado, minha esposa falou, o que você vai fazer agora? Eu respondi, até carpina eu trato de vocês. Que é ela e minha filha. E eu falo para você, tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Hoje o que falta são pessoas empenhadas para fazer. Então as pessoas acham que não tem nada, mas podemos, todo mundo pode. Todo mundo pode. Basta você acreditar e fazer algo por isso. Tem que fazer algo a mais. Agora, se você for igual a todo mundo, infelizmente, vai ser igual. Com certeza. Ô Marcos, agora eu queria que você pudesse colocar um conselho sobre um pouco da tua jornada, um pouco da tua história. Você aprendeu muita coisa, com os tombos, com coisas boas também que você passou para nós. Deixar para quem está nos assistindo aí um conselho sobre empreender, o que você tem na tua cabeça que fala para os jovens e para quem não só para jovens, para o pessoal de uma certa idade que quer empreender, que eu acho que para empreender não tem idade, né? E eu acho que eu gostaria que você colocasse um conselho para essas pessoas que têm vontade, mas às vezes ficam ali, cara, será que eu faço? Será que eu não faço? Olha, um exemplo para vocês. Você é um rapaz novo, o Luciano não é muito mais velho que você, e eu um pouquinho mais velho. O Luciano com a empresa dele, você com uma empresa e fazendo outra coisa. Eu aqui, já fiz minha parte hoje, como disse, adoro trabalhar. Hoje eu trabalho muito pouco, mas graças a Deus a empresa roda. Então todo mundo pode e existe. Não tem idade, não tem nada. Agora, o conselho que eu dou, sempre saiba o que estão fazendo e faça algo melhor que os outros. Não vê quem teve sucesso e converse. Não acredite muito não existe milagre. O fulano está dando isso, cara, você vai pegar seu dinheirinho e vai... Rapaz, esquece. Não existe milagre. Plante
e você sabe que vai demorar um tempo para colher. Não é rápido. Coisa rápida, tudo que sobe rápido, cai muito rápido. Então, o conselho que eu dou, tenha um sonho, vá atrás, corra, e vai ser realizado. E com bastante, pelo que você, com bastante constância, né? Que eu acho que é sorte de quem trabalha. Constância, constância, constância. Isso, a turma diz que eu tenho sorte. Mas a sorte, é um livro que eu li, tem uma diferença de sorte e boa sorte. O que é sorte? Vocês sabem? Pode falar. Sorte, você ganhou na Mega Sena, você teve uma sorte. Você recebeu uma herança, você teve uma sorte. A sorte é passageira. E a boa sorte você proporciona para a vida toda. Quando você ganha um dinheiro de herança e você sabe o que fazer com ela, você dobra, triplica. Agora, quando você não sabe, você acaba. Então, sorte, passageira. Boa sorte para a vida toda. Que bacana, Marcos. Tem mais alguma coisa que você queria colocar que você acha muito importante? Não, acho que tudo tá certo e vamos embora. A vida vai seguir. Tá feliz? Estou feliz, graças a Deus, com belas companhias. Olha, vocês aqui. Quem diria um dia eu estar aqui com vocês, então, pessoas maravilhosas. No nosso podcast. Então, rapaz, tá vendo? Olha só. E nós que só tomávamos cerveja, vocês aí brincando de trabalhar hoje, mas fazendo algo diferente para os outros. Isso que é importante, a gente querer fazer algo sempre para alguém. O maior intuito nosso aqui é trazer conteúdo para quem, exatamente o que eu te falei, para quem quem empreende, quem quer empreender, para as pessoas terem uma ciência que é difícil, mas é totalmente possível. Sim, nada é impossível. Muito bom, quero agradecer ao meu amigo Marcos Freitas pela presença no nosso podcast. Quero agradecer ao meu querido Everton Pinheiro por mais esse programa, pela essa companhia tão agradável. Quero lembrar também as empreendedoras que estão nos assistindo que nós vamos ter uma série de programas das mulheres empreendedoras, né? O mês de março é o mês das mulheres e nós vamos estar trazendo aqui, ainda é surpresa, mas nós vamos estar trazendo aqui mulheres que têm feito a diferença na sociedade, que são grandes empreendedoras, mulheres mães, guerreiras, e tenho certeza que vocês vão adorar. E você que está aqui nos assistindo, que conhece alguma história bacana de algum empreendedor que tem feito a diferença na sociedade, que tem uma história inspiradora, manda aqui para a gente, coloca aqui nos comentários, manda um contato aí, quem sabe não dá certo dele vir aqui no nosso podcast A Sorte de Quem Trabalha, compartilhar as experiências, compartilhar a história dele com a gente, tá bom? Fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito.